Salve moçada da primeira série, turmas 1A, 1B, 1C e 1D. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, galera, moçada. E agora nós estamos já no nosso processo de retorno presencial, mas aí para a galera que continua no remoto, nós estamos já gravando esses vídeos aqui. E também para o pessoal, quando estiver em casa, poder assistir, né, para dar mais uma reforçada no conteúdo que já vai ver presencialmente, correto? Então, dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai começar a falar sobre a primeira lei de Newton, certo? Que está aqui na página 83, né, do livro de vocês. Aí fala o seguinte aqui, ó: neste capítulo vamos iniciar o estudo da dinâmica, né, procurando responder a diversas perguntas, tais como o que provoca um movimento. Então, até agora a gente tinha estudado os movimentos, né, na cinemática, né, movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, movimento circular, né, lançamento vertical. Todos eles a gente estudou, só que sem se preocupar com o que provoca o movimento, né? Daí a outra pergunta: a necessidade de algo para manter o movimento? A gente vai responder essa pergunta agora na dinâmica. Quais são as causas das variações observadas em movimento? A gente vai ver essas respostas nesse capítulo que a gente vai estudar agora sobre a dinâmica, certo? E a gente vai ver que os movimentos só acontecem devido a um agente físico que causa esse movimento. Esse agente é a famosa força. Aqui vem o conceito de força, né? Então ele fala aqui, ó: quando exercemos um esforço muscular para puxar ou empurrar um objeto, estamos comunicando-lhe uma força, certo? Um caminhão exerce força para arrastar os tanques, né? Aqui ele mostra, vem aqui, ó. Esse caminhão vem aqui, ó, puxando esses tanques aqui, ele está aplicando neles o que? Uma força, né? Então essa parte aqui da frente do caminhão, ela vai exercer uma força na parte de trás, que são os tanques, para poder puxar isso, né? Então isso aí é um exemplo de força. E a força, certo, pode também estar presente, como por exemplo um jato de água exerce força para acionar uma turbina. Então ele mostra aqui também, ó, a água descendo aqui, ela bate nessas palhetas aqui da turbina e faz com que a força que ela dá dessa água faz com que a turbina gire. Isso aí vai fazer com que tenha um gerador de eletricidade que a gente tem nas turbinas hidrelétricas, certo? Outro exemplo aqui, quando a gente está empurrando, né, como ele mostra aqui, uma pessoa empurrando, puxando ou empurrando essas caixas aqui, está aplicando o que? Uma força, né? Então, e essa força gera o que? Gera um movimento, gera um deslocamento, certo? Então, analisando esses exemplos, podemos dizer que para que o efeito de uma força fique bem definido, será necessário especificar seu módulo, ou seja, o valor dela, sua direção, se ela está na horizontal, vertical, e seu sentido, né? Se ela está para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Em outras palavras, a força é uma grandeza vetorial, certo? Outro exemplo de força com que lidamos frequentemente é a força de atração da Terra sobre os objetos situados próximos à sua superfície. Essa força é denominada peso do objeto, certo? Então, a força-peso, o peso de um objeto, é a força com que a Terra atrai esse objeto. Então, todos os objetos que estão próximos da Terra são atraídos para ela por essa força que é chamada força-peso. Então, aqui uma pessoa, quando está no ar, o que faz com que ela seja puxada para baixo? É a força-peso, que está aqui sempre apontando para baixo na direção da Terra, né? Aí, outras forças que podem aparecer, por exemplo, são as forças eletrostáticas, elétrica, e a força magnética, certo? Na força magnética nem precisa tu encostar, só de tu aproximar o ímã de uns metais, eles são atraídos, porque eles sofrem a ação dessa força magnética, certo? A força-peso também é uma força de campo gravitacional. Só de estar próximo da Terra, o corpo já é atraído por ela pela força-peso, certo? E aqui também a gente vai ver que um corpo eletrizado ele também atrai corpos menores graças à força elétrica, força de atração eletrostática, beleza? Então essas são situações assim, em que tem forças também, só que são forças de campo, certo? Como medir uma força? Medida de uma força. Você anota nessa parte verde aqui, olha. No caso da força, a unidade escolhida pelos físicos é o peso de um objeto, ou seja, padrão, 1 kg, padrão, que se denomina 1 kg a força, 1 kgf.
Então, 1 kg força, ou seja, 1 kgf, é o peso do quilograma padrão ao nível do mar a 45 graus de latitude, certo? Então, quilograma força é a mesma coisa que o quilograma. Então, padrão. Então, quando tu tá te pesando numa balança, tu está medindo também a força com a qual a Terra te puxa para baixo. Então, a gente pode dizer que o quilograma e o kgf, quilograma força, é a mesma coisa. Então, se tu tem, por exemplo, um peso de 60 quilos, também tem uma força aplicada no teu corpo de 60 kgf, não? Então, quilograma e kgf é praticamente a mesma coisa. Agora, quando a gente for passar para uma outra unidade muito usada, que é o Newton, em homenagem ao Isaac Newton, que foi o cara que estudou a força, né? A gente já tem que fazer uma conversão. 1 kgf é igual a 9,8 newtons, ou 10, né? Gerando para 10. Então, quando vai passar de kgf para newtons, a gente multiplica por 9,8 ou 10, basicamente por 10, certo? Então, para passar de kgf para newton, basta multiplicar por 10. Beleza, pessoal? Forças de movimento, né? O Aristóteles foi um que estudou as forças que fazem com que aconteça o movimento. Mas aí o que vai interessar para nós vai ser que o estudo do Galileu, certo? O Galileu, ele chegou a uma conclusão, que é a seguinte: se um objeto estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Então, se não tiver uma força aplicada no objeto, ele não sai do estado de repouso, certo? Ele só entra em movimento se alguma força fizer com que ele se movimente, certo? Então, daí é interessante entender o que causa o movimento. É a força. Se não tiver força, não tem movimento, certo? Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o objeto, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante, certo? Então também, se ele já está em movimento e nenhuma força agir mais sobre ele, ele vai seguir em linha reta em movimento com velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme, certo? Isso por causa de quê? Por causa da inércia, certo? O que vem a ser inércia? A inércia é essa propriedade que faz com que um corpo que está em movimento tenda a continuar em movimento. Que ele mostra aqui um carro que vinha com um trailer, né? Na hora da curva o trailer se desprendeu, aí o que acontece? O trailer vai direto, porque ele já está tendendo a ir direto, ele continua indo direto, certo? Se não tiver a força do carro puxando aqui, do guincho puxando ele para fazer a curva, ele passa direto, certo? A mesma coisa no ônibus, né? Se tu está no ônibus e o ônibus freia, tá jogado para frente. Por quê? Porque como tu estava em movimento junto com o ônibus para, mas o teu corpo quer continuar em movimento por causa da inércia, certo? A força vai ser aplicada no teu corpo e vai fazer com que tu te movimente ainda por causa da inércia. A inércia faz com que um corpo que está em movimento tenda a continuar em movimento. A mesma coisa nesse esporte aqui, né? No curling, né? Eles ficam diminuindo aqui o atrito para que não tenha nenhuma força que pare aqui essa bola de ferro aqui, né, que eles jogam. Eles vão diminuindo o atrito para que ela possa deslizar mais, porque se não tiver nada que freie ela vai continuar deslizando mais. Devido ao quê? Devido à inércia, certo? Então, isso aqui é um exemplo de inércia. A gente usa cinto de segurança no carro por quê? Por causa da inércia. Porque se tu está envolvendo dentro do carro e o carro para de repente, o teu corpo é arremessado para frente por causa da inércia. Então, se tu não tiver com cinto, tu pode sofrer um acidente grave. Então, é importante usar cinto de segurança, beleza? Aí vem a primeira lei de Newton, certo? Já aqui na página 87. Aqui nessa parte que está em verde, eu fui lá. A primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia de Galileu. Ele fala assim de primeira lei de Newton: na ausência de forças, um objeto em repouso continua em repouso. E um objeto em movimento move-se em linha reta com velocidade constante, certo? Então, se não tiver forças agindo sobre um objeto, acontece duas coisas. Ou ele fica em repouso, ele não se mexe, né? Ou se ele já estiver em movimento e nenhuma força agir sobre ele, ele permanece em movimento em linha reta com velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Então, isso devido ao quê? Devido à inércia. Então, se um corpo está parado e nenhuma força agir sobre ele, ele permanece parado. Agora, se um corpo já está em movimento e nenhuma força agir sobre ele mais, ele segue em movimento retilíneo com velocidade constante. Beleza, pessoal? Aí, nessa página 87, vocês vão estar dando uma olhada nessas atividades também aqui, ó. Atividade 1, 2 e 3, certo, pessoal? Atividade 1, 2 e 3 dessa página aí, vocês façam para nós aí.
porque na próxima aula a gente vai estar resolvendo, tanto no presencial quanto aqui pelo remoto também. Valeu, moçada! Então agora a gente está de volta no presencial também. Procurem estar marcando presença na aula, quem já está apoiando aí, e assistam, copiem, né? E aqui a galera que está pelo remoto também procure copiar. Não esqueçam da avaliação, certo? Que já tem o pessoal que está entregando essa semana já. É presencial essa entrega, certo? Então procurem resolver, vão entregando, que é a primeira avaliação do nosso segundo bimestre. Esse conteúdo que a gente começou a ver a partir de hoje, da primeira lei de Newton, já vai servir para a nossa prova final do segundo bimestre, certo? Que vem mais aí pra frente. Então, valeu, moçada. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, mande mensagem no PV e pode também na aula presencial fazer as perguntas lá. Valeu, moçada. Um abraço. Só Jesus Senhor. Fiquem com Deus. Valeu.